Bem-vindos, Amigo Gringo Responde. Na sexta-feira. Agora temos uma pergunta polêmica e é do Nathan, como falar isso? Nathan Milesi, que escreveu, Amigo Gringo: a imprensa é livre, porém é livre de críticas? Ninguém pode criticar a imprensa? Essa imprensa de CNN e o New York Times, que só vocês nova-iorquinos de classe alta e média leem, significa a verdade absoluta? Ok, fico feliz que Nathan tenha perguntado isso, porque sem dúvida representa a opinião de muitas pessoas. Mas na verdade, eu não entendo como chegou a ser assim. A imprensa não é livre de críticas, ao contrário, é talvez a instituição da sociedade mais fácil de criticar. Olha, pode escrever cartas ao editor, pode deixar comentários no site, pode postar no Twitter, pode fazer seu próprio blog se quiser. A internet é livre. E hoje em dia dá para encontrar os e-mails dos repórteres e escrever diretamente para eles. Eu sei que muitos jornalistas do New York Times passam muito tempo respondendo a cartas e e-mails que eles recebem. A grande maioria de jornalistas dessas instituições que você mencionou, eu acho que estão abertos a admitir erros. E esses erros são comuns. Posso dizer, da minha experiência no New York Times, que mesmo nas matérias de viagens, quando um leitor escreve reclamando de um erro, isso é levado muito a sério e tem todo um sistema interno para penalizar o jornalista. Mas, de certa forma, os erros são esperados e aceitos. Dizemos que os jornais são o primeiro rascunho da história. O objetivo é fazer todo o possível para pesquisar, entrevistar, checar os fatos, mas quando tudo é tão rápido, sempre vai ter erros. Então, pode criticar à vontade, mas tem uma diferença entre criticar e insultar ou ameaçar a imprensa, como fazem muitos dos eleitores do Trump. Pode-se argumentar e questionar alguns fatos, mas gritar, desprezar, sou contra isso. Pessoalmente, eu acho incrível que gritar fake news é uma coisa que as pessoas aceitam como argumento. Para mim é como uma criança gritando, não quero! É muito infantil isso. Não gostou de uma matéria, achou errado, achou tendencioso, explica por quê. É o primeiro rascunho da história, podemos corrigir. Agora, sobre o CNN e o New York Times ser lido só por nova-iorquinos de classe alta e média, eu não vou falar muito de CNN, só vou dizer que eu não concordo. É uma rede internacional, em inglês e em espanhol, vista por milhões de pessoas não elitistas. Na verdade, a elite de Nova York muitas vezes nem assiste televisão. Na verdade, é meio chique dizer aqui, eu não tenho TV, eu não assisto TV. Mas o New York Times é um jornal considerado por muitos elitista. Os números, porém, mostram outra realidade. Na cidade de Nova York vivem apenas 8 milhões de pessoas, incluindo muitas crianças e alguns imigrantes que não leem inglês. O site do New York Times recebe mais de 90 milhões de visitantes únicos por mês e tem mais de 4 milhões de assinaturas pagas, cada uma utilizada por várias pessoas. Até anunciaram recentemente que tem assinantes em todos os países membros da ONU. Isso é incrível. Mas o New York Times influencia muito mais do que seus próprios leitores. Tem um caderno do New York Times que aparece em dezenas de jornais do mundo, traduzido para a língua local uma vez por semana. Também pela agência de notícias do New York Times, as matérias individuais aparecem em grandes sites e pequenos jornais no mundo inteiro. Quando eu escrevo uma matéria, muitas vezes aparece em dúzias de idiomas, em dúzias de países. O jornal é muito poderoso e é por isso que é muito importante que as pessoas o critiquem.